estamos começando mais um Bate-Papo IBB. Quem está entrando agora na nossa transmissão, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai conversar com aquela pessoa que faz de tudo muito na igreja, né? Todo mundo conhece o nosso querido Luan. Seja muito bem-vindo ao nosso Bate-Papo IBB. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês e poder compartilhar aí um pouquinho do que tem acontecido nos últimos dias por essas bandas aqui. Pois comece aí, Luan. Conte pra gente como é que tem sido esse seu período de quarentena, o que é que você tem feito. Soube que você ganhou uma surpresa também nesse tempo, rapaz. né? Conte aí pra gente. Um grande presente realmente, né? Nessa quarentena, assim, desde que quando começou, né, o período de quarentena, eu continuo trabalhando, né? Graças a Deus. A minha empresa a gente tem conseguido gerenciar muito bem essa questão do home office, de trabalhar em casa e tudo mais. E a grande novidade, né, é que eu fui tio aí, né? Tio Luan. Celina, tio Luan, agora eu sou um tiozão de verdade, né? Já tem as piadas, agora só faltava a sobrinha. Então, muita felicidade, assim, ela é muito, muito linda, muito fofinha, a gente sempre fazendo videoconferência aí para checar, para acompanhar. Tem sido um período que, assim, apesar das dificuldades, Deus tem abençoado bastante, né? Você ainda não teve a oportunidade de conhecer, né? Colocar a Celina no Pessoalmente não, mas estou muito ansioso, muito, muito mesmo. Tá bem pertinho, tá chegando. Luan, e você estava falando aí que o seu trabalho se adaptou muito bem ao home office, né? Para quem não sabe, Luan é analista de sistemas ou o menino da TI, né? Como ele mesmo se intitula. Comumente chamado de menino da TI, né? Então acho que há muito tempo vocês já vêm desenvolvendo essas formas de adaptar o trabalho presencial para o home office, né? Tipo, vocês trabalham muito com essa realidade virtual e digital desde sempre. Então, já fazia parte da sua rotina? Já era uma realidade sua? Como é que ficou isso? De certa forma, no meu trabalho, na minha linha de trabalho, o home office ele meio que já faz parte do nosso dia a dia, porque como a gente atende clientes de várias localidades, né, e no caso especial aqui de Natal, nenhum deles é de Natal, então a gente meio que já tinha contato com os nossos clientes sempre por meios virtuais. Então, essa questão assim de, poxa, estava no escritório e tudo mais, e agora já não tenho mais contato com o cliente, isso não acontece porque boa parte dos nossos clientes a gente já tinha encontros e reuniões por vias eletrônicas, né? O que muda mais no dia a dia é justamente a questão de a gente não ter tanto contato com os nossos colegas de trabalho, que muitas vezes estão trabalhando até em projetos diferentes, mas essa interação, né, esse dia a dia de estar junto, de poder conversar, trocar uma ideia e almoçar junto. Pois é. Então tudo isso meio que não acontece, né? Isso certamente gera uma falta e tem um impacto na nossa produtividade em geral, porque como profissional criativo, né, só explicando um pouquinho como é que funciona o meu trabalho, muito pouco do meu trabalho diz respeito à parte física do computador. Então eu não trabalho consertando o computador como a maioria das pessoas pode imaginar que alguém de TI trabalhasse, né? Então, o meu trabalho, ele tá mais envolvido, eu estou mais envolvido com a parte de criação e desenvolvimento de sites e de aplicativos web. Então, sites como Netflix, iFood ou Stack Social, enfim, vários clientes que a gente tem e a gente costuma trabalhar mais nessa linha de desenvolvimento web. Então, eu sou um programador, né? Eu não sou um técnico necessariamente de computador. Então, justamente por causa disso, o nosso dia a dia ele se resume a basicamente estar na frente do computador, escrevendo código. E aí... A gente meio que só tá aqui hoje podendo ter essa conversa por causa de pessoas como você, né? Exatamente, porque um programador decidiu fazer um software aí para ler uma imagem de webcam e transmitir ela a longas distâncias. Mas é justamente essa a grande ideia, né? E assim, na minha linha de trabalho, a ideia de estar junto no escritório, ela diz mais respeito a trocar experiências, a aprender, enfim, ter esse contato mais humano como profissional e aprender e se desenvolver dessa forma. Isso fica um pouco prejudicado, mas nada que afete a gente ao ponto de ser catastrófico, assim, né? Pois é, porque eu acho que é uma coisa que afetou todo mundo, assim, nessa parte de ter o convívio do dia a dia e tal. Inclusive,
O que para muita gente, assim, essa parte digital era algo muito distante, especialmente pessoas de idade mais avançada e tal, e hoje é uma realidade muito presente, né? Assim, seja para questões de trabalho, seja reuniões da igreja, que eu vejo que muita gente tem feito também nesse período, ou lazer mesmo para poder ver, né, cara a cara, como você disse, você viu, faz videochamadas para ver sua sobrinha que você ainda nem teve a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então é muito importante que o mundo vá se adaptando, né, a essa outra realidade. Infelizmente, por uma situação como a pandemia, né, que foi que tipo afetou de maneira muito negativa, mas a gente tem encontrado essas saídas também, né, como sociedade. Muito legal. Assim, é muito importante que a gente que tem sempre teve um pouco mais de contato, né, possa trabalhar no sentido de esclarecer, de tirar dúvidas e entender que muitas pessoas, elas nunca tiveram essa experiência de assim, estar se comunicando e ter que desenvolver esses relacionamentos por vias virtuais, né? Não são ferramentas como é que eu digo? Não são tão fáceis às vezes, e às vezes não são tão acessíveis para quem é mais velho, então para quem está começando agora. Então, assim, é sempre bom a gente poder contar com muita vontade de ser prestativo nesse sentido e ser paciente também de diversas formas, né? Ensinar e estar junto. Mas, enfim. E assim, nesse sentido também de estar remoto, né? De ter as reuniões, os encontros, quem já fazia isso antes, né? Desde o começo, normalmente já tem um pouquinho mais de vantagem. Né? Isso tanto no sentido do dia a dia, né? De estar no negócio, no negócio também, né? Mas também no dia a dia, junto da sua família, por exemplo. Eu que tenho família que mora longe, né? A gente sempre tem que ter esse contato mais virtual. Então, meio que a gente já está acostumado. Assim como a pandemia e estar em casa e não poder sair muito, nos primeiros dias é mais ruim, mas a gente acaba se acostumando. Pois é, eu vejo pessoas como meu pai, por exemplo, que já é um senhor idoso, né? Às vezes ele tem dúvidas muito básicas no celular, no computador, por exemplo, e pede minha ajuda. Mas quando eu pisquei o olho, já estava fazendo videochamada e todo dia tá se encontrando virtualmente com os amigos, né? E enfim, tem sido muito bom nesse sentido, né? Porque a pessoa não fica sozinha. E em relação às empresas, eu acho que essa também tem sido uma saída, assim, essencial, né? Porque a economia, de certa forma, foi muito afetada. Então, tem sido um caminho também para as empresas, né? Pois é, como eu comentei antes, quem já fazia isso desde antes da pandemia sai na vantagem. Então, quem assim, está trabalhando mais para informatizar o seu processo de negócio, né, os seus negócios, agora, durante a pandemia, com certeza vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas, assim, é uma transição que é de várias formas inevitável, já era inevitável antes, e a situação da quarentena e da pandemia só veio adiantar um pouquinho as coisas. Então, faz parte, já fazia parte do mundo, né, em termos de negócio, em termos de relacionamentos também, de certa forma, principalmente para quem mora longe. Hoje em dia a pressa só se tornou um pouco maior, né? Mas justamente essa questão. E como eu disse antes, quem começou antes saiu na vantagem. Sim. As pessoas, de certa forma, têm que estar sempre se reinventando, seja no mundo digital ou não, né? E em relação ao mercado de trabalho na sua área, você acha que também teve, assim, muita diferença? É possível ainda aprender a programar sozinho, dentro de casa? Com relação ao mercado de trabalho, acho que muitas empresas, o que aconteceu com muitas empresas foi que durante os primeiros meses da pandemia, né, da quarentena propriamente dita, muitas empresas elas devem ter paralisado seus processos de contratação e tudo mais, mas uma tendência que está acontecendo agora são muitas empresas voltando agora a contratar para vagas remotas, 100% remotas. Então, sempre vai ter oportunidade, é uma área que sempre vai ter oportunidade e os meios de aprendizado, as formas de aprender, elas nunca estão distantes. Então, basta um pouquinho de vontade, assim como se relacionar, né, estar junto,
aprender também coisas novas sempre está aí ao alcance de um clique. Muito bom. Então, quem quiser aí, já contrate o Luan, já chame ele no WhatsApp. Luan, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso bate-papo. Gostei muito de conversar com você. Acho que o pessoal daí de casa também gostou. Comente aí se você gostou. Mandei um abraço para o Luan, para a sobrinha dele. Valeu, viu? Até a próxima. Valeu, pessoal. Foi muito bom estar com vocês. Amo todos vocês. Um beijo, igreja. Tchau, tchau. Muito pra gente. Tchau, gente. Boa noite, meus irmãos. Estamos começando mais um culto online. Sinta-se à vontade no nosso meio. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Queremos promover esse momento de louvor, de gratidão, de adoração ao nosso Deus. Eu quero te convidar a vir junto comigo, a louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor. Você pode orar junto comigo essa noite? Fecha os teus olhos e clama a Ele nesse momento. Senhor, nós te rogamos, Pai, vem aqui com o teu poder, vem aqui com a tua graça, sopra sobre nós, Senhor, o teu Espírito, Jesus. Fala com cada um daqueles que estão ouvindo esse culto agora ou assistindo, que o Senhor ministre nossos corações, a começar de mim, Pai. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração por meio de cada coisa que será aqui ministrada, pelos louvores aqui escolhidos, pela palavra que será ministrada ao nosso coração, que o Senhor use tudo, Pai, que acontecerá nesse culto para a tua glória e para a tua honra e para a edificação da tua igreja. Fala conosco, Senhor. Move o nosso coração para mais perto de ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento dizer que ele seja engrandecido por todo sempre. Aleluia. Cante comigo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Rei da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, louve a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Estamos aqui para te louvar, Senhor, para te engrandecer, Jesus, para dizer que Tu és o único merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Inunda o nosso coração do Teu Santo Espírito, Jesus. Ser com cada casa agora, com cada família, Pai, que está aqui representada, vendo esse culto agora, Senhor. Que o Teu amor nos inunde, Senhor, que a Tua graça nos preencha, Jesus. Que a Tua presença, Senhor, seja tudo aquilo que nós desejamos, Pai. Aleluia, aleluia. Nós Te exaltamos essa noite, nós Te bendizemos, Senhor. Nós queremos a Tua presença aqui nesse lugar, em nossas casas, em nossos lares, Pai. Oh, Pai, faz do nosso coração a Tua morada, Pai. Somos igreja Tua, em nome de Jesus. Aleluia, louvemos ao Senhor. Queremos dizer que Ele seja exaltado essa noite. Vamos cantar isso? Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, para sempre. Diga isso junto comigo essa noite. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Seja exaltado, Senhor, para todo sempre. Nós temos mais uma vez um recado especial para você e na sequência prosseguiremos louvando juntos ao nosso Deus. Boa noite, igreja! Esse é o momento que nós disponibilizamos para você ofertar e dizimar ao Senhor.
Lembrando que este também é um ato de adoração, pois através dele você pode expressar a sua gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida e na da sua família. Nossos dados bancários vão estar aparecendo aqui no cantinho da tela, então se você pode, contribua com alegria para que o reino ele siga avançando. E você que nos visita hoje pela primeira vez, deixe seus comentários aqui no chat para que a gente possa te conhecer melhor e seja sempre muito bem-vindo. Nos sigam também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum dos nossos conteúdos, hein? Estamos distantes agora, mas nossos corações estão unidos pelo amor de Cristo. Um abraço virtual a todos e até a próxima. Vamos louvar! Amém. Vamos prosseguir louvando ao Senhor e lembrando de uma verdade. É dele, somente dele, todo o trabalho. E o nosso trabalho é descansar em suas mãos. Vamos cantar isso juntos. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria pouco para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Senhor te fala, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Isso enche o nosso coração de muita esperança. Isso enche o nosso coração da certeza que podemos confiar plenamente no Senhor, que o trabalho é todo dele, o nosso trabalho é descansar. Eu te convido nesse momento a orar através de uma canção que nos ensina e que nos relembra a oração que o Senhor nos ensinou, clamando que a terra venha sobre o céu. Vamos orar juntos cantando essa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha até nós, que o teu reino venha sobre nós, Pai, assim na terra como
comigo isso mais uma vez. Pai nosso, oh Pai nosso, no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu descer, Rei dos Reis. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Declaremos juntos: teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia, para sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Clamemos juntos, Pai, essa noite que o céu desça sobre nós, Pai, e que o nosso coração se encha da tua esperança, Pai, da esperança viva que desce do teu trono agora. Ser com a vida do pastor Mateus, Pai, e com o coração de cada pessoa que assiste esse culto nesse momento. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos inunde essa noite, Pai, para sempre. Amém. Aleluia. Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista Bereana. A graça e a paz do nosso Senhor para todos vocês. Que saudade enorme, que vontade de abraçá-los, de cumprimentá-los, de poder olhar nos olhos, dar aquele abraço apertado que a gente tanto gosta. Por enquanto isso ainda não é possível. Nós cremos que o Senhor em breve vai nos proporcionar esse momento de retorno às nossas atividades presenciais. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui reunidos virtualmente como igreja, no nosso tempo de culto. E agora é o momento em que nós colocamos o nosso coração diante de Deus a fim de que Ele fale conosco através da sua palavra. Nós entregamos ao Senhor os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos atentos, a fim de que Ele fale conosco. Nós cremos que quando a palavra do Senhor é pregada com fidelidade,
o próprio Deus está falando conosco. Como você sabe, nós estamos em uma série de mensagens baseada no livro de Ruth. A série se chama Debaixo de Suas Asas. E a mensagem de hoje tem como tema Renasce a Esperança. Mas antes de entrarmos propriamente na mensagem de hoje, eu tenho uma recomendação a fazer. Uma recomendação a você que porventura tenha perdido alguma das mensagens anteriores. A gente sabe que temos irmãos, por exemplo, que precisam trabalhar mesmo no fim de semana. Alguns outros podem ter tido situações emergenciais ali que os impediram de participar dos cultos no horário regular. Pois bem, eu quero lhe convidar a fazer uso das nossas plataformas digitais, o nosso aplicativo e o nosso canal do YouTube. As nossas mensagens estão todas gravadas lá, aliás, os cultos completos estão postados lá e você pode aprender com tudo que foi ministrado até agora. O livro de Ruth tem se mostrado uma leitura extraordinária. É um livro curto, um livro bem pequeno, mas que é um espelho do Evangelho. E a leitura tem sido tão edificante para todos nós. Portanto, se você não tem participado, ou se você perdeu alguma das mensagens, não perca esse tesouro. Vá lá buscar e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom? Caso isso tenha acontecido com você, nós vamos fazer uma breve retomada para que todos tenham um pano de fundo, saibam exatamente o que está acontecendo. Como vocês sabem, o livro de Ruth começa mostrando a saga de uma família que no período dos juízes, e nós sabemos que o período dos juízes foi um período de instabilidade econômica, moral e espiritual. Pois bem, nesse período dos juízes, uma família saiu de Belém para Moabe. E lá essa família que foi em busca de um tempo de renovação e de prosperidade, o fato é que eles sofrem perdas muito graves, muito significativas. Elimeleque, que era o pai dessa família, e Malom e Quilion, seus dois filhos, eles morrem muito precocemente. E o que acontece é que Noemi ficou com suas duas noras em Moabe. Essas noras se chamam Orfa e Ruth. Ruth que dá nome a esse livro que nós estamos estudando. Até que Noemi ouve falar que Deus havia abençoado o seu povo, que Deus havia se lembrado do seu povo para o abençoar. Então ela resolve retornar para a terra de Belém. E aí ela se despede das suas noras. Ela diz: minhas filhas, fiquem, tentem reconstruir suas vidas, eu vou voltar para o meu lugar de origem. E diante desse pedido, Orfa, uma de suas noras, resolve permanecer ali. Mas Ruth não. Ruth se dispôs a seguir com sua sogra até Belém. E ali ela firma uma aliança, um pacto de amizade, uma amizade mais forte do que a morte. Juntas elas retornam para Belém no início do período da colheita da cevada. E é nesse momento que nós somos apresentados a um novo personagem, um homem bondoso e muito rico, chamado Boaz. Boaz era um parente de Noemi por parte do seu falecido marido Elimeleque. E Boaz era um homem muito rico, muito próspero, dono de terras, mas além disso, ele era um homem muito virtuoso. Ele era virtuoso a ponto de ser considerado um tipo de Cristo. Nós falamos muito sobre isso nas últimas semanas. Pois bem, Ruth foi colher por coincidência exatamente nos campos desse homem tão bom. Nesse encontro nós vemos que Boaz é um homem de Deus, é um abençoador, pelo modo como ele fala, pelo modo como ele age. E pelo tratamento dele com Ruth, nós vemos que ele é um homem gracioso, ele é um homem provedor, ele é um homem protetor, ele foi também um consolador, um animador para Ruth, e ele foi um agregador, afinal de contas, ele trouxe Ruth para a comunhão. Ele não a manteve distante, ele não a manteve ali na periferia, longe da sua presença, mas pelo contrário, ele a trouxe para perto, a ponto de partilhar com ela uma refeição, de deixar que ela molhasse o pão no mesmo vinho que ele. Ruth, por sua vez, é uma mulher que busca abrigo debaixo das asas de Deus.
Ela é uma mulher que mostra ter iniciativa, que mostra ter disposição para trabalhar. Ela não se faz de vítima, ela não se recolhe ali na sua fraqueza, não. Ela arregaça as mangas e vai para os campos para buscar alimento para ela e para a sua sogra. Agora, para realizar esse trabalho, ela teria de enfrentar alguns perigos e teria de enfrentar o próprio medo. Afinal de contas, os riscos eram reais. O próprio texto bíblico diz que naquela situação ela poderia ser violentada, poderia ser molestada. Portanto, ela enfrentou com coragem essas situações. Agora, além de coragem, ela teve também muita humildade. Ela soube reconhecer a sua condição e quando ela foi favorecida por Boaz, ela soube expressar gratidão. O encontro de Ruth e Boaz fez surgir uma nova perspectiva para aquelas duas amigas tão sofridas, que tinham apanhado tanto da vida. Agora, com a intervenção de um gracioso Redentor, a esperança renasceu nos corações dessas mulheres. Eu quero lhe convidar a ler o livro de Ruth no capítulo 2, dos versículos 17 em diante, até o 23, o último desse capítulo. E nós vamos dar continuidade a essa história tão especial. Vamos juntos? Ruth 2, do 17 ao 23. Assim diz o texto bíblico. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois, debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e diante da Tua palavra, que sempre tem tanto a nos falar, sempre tem tanto a nos edificar. Nesse momento eu te peço por mim e pela Tua igreja, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale claramente aos nossos corações, que essa palavra encontre lugar nas nossas vidas e gere transformação, que nós possamos aprender contigo e que a esperança renasça também nos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última mensagem expositiva que nós tivemos, que foi há 2 semanas, você vai lembrar que semana passada o pastor Davi fez uma mensagem temática falando sobre justiça social com os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os pobres, os vulneráveis em geral. Pois bem, mas na última mensagem expositiva que nós tivemos, há 2 semanas, nós tratamos bastante acerca de Boaz. Nós mostramos que ele é um tipo de Cristo. E também tratamos acerca de Ruth. Nós mostramos que ela é uma mulher de muitas características importantes. E extraímos várias lições disso. Mas agora nós temos mais uma vez Noemi em evidência. Ruth chega em casa com uma quantidade de cevada que seria suficiente para o sustento das duas durante muitos dias. Isso, sem dúvida, causou espanto em Noemi. Ela ficou surpresa com a quantidade de comida que Ruth havia trazido. Então ela pergunta à sua nora onde foi que ela tinha colhido. E aí Ruth conta para sua sogra do seu encontro com Boaz e diz o que havia acontecido
quando ela foi colher lá nos campos. Nós temos então pelo menos 2 fatos aí dignos de atenção sobre a atitude de Noemi. Lembrando que nós destacamos bastante a conduta de Boaz e a conduta de Ruth na última mensagem. E hoje nós vamos nos deter um pouco mais na postura de Noemi diante dessas novidades que agora se apresentavam para ela. Em primeiro lugar, nós vemos que Noemi deixa a murmuração e passa a exaltar, a adorar a Deus. Meus irmãos, Noemi viveu um bom tempo de sua vida amargurada contra Deus. Não é à toa que ela pediu, inclusive, para ser chamada por um outro nome. Ela não queria ser conhecida por Noemi, que significa agradável. Não. Ela disse, me chamem de Mara. Mara significa amargura. Ou seja, ela estava dizendo, a palavra amargura traduz muito melhor o que eu sou hoje. Portanto, me chamem de Mara e não mais de Noemi. Naquele contexto, ela estava atribuindo a Deus toda a culpa por sua infelicidade, por sua desgraça. Nós vemos isso muito claramente lá no capítulo 1, no versículo 13, nos versículos 20 e 21. Mas agora, pela primeira vez, Noemi abre a boca para bendizer. Ela bendiz a Boaz e ela bendiz a Deus. Aquele pessimismo doentio, aquela situação de extrema amargura da alma, é curada quando Noemi percebe a providência divina sorrindo para ela mais uma vez. Na última vez que nós lemos sobre Noemi, foi lá no capítulo 1, nos versículos 20 e 21. Você lembra o que ela estava fazendo? Ela estava distribuindo sua amargura com as mulheres de Belém e culpando a Deus por sua infelicidade e por sua pobreza. Quando Ruth pediu permissão para respirar nos campos, Noemi apenas disse, vá minha filha. Veja, ela não deu nenhuma palavra de ânimo, nenhuma palavra de bênção. Ela não disse sequer um Deus te abençoe, ou um eu vou orar por você. Não teve nada disso. Ela só disse, vá. Mas agora nós lemos uma palavra nova na boca de Ruth. Uma palavra que até então parecia não fazer parte do vocabulário dela, de Noemi. Uma palavra que parecia que ela nem conhecia. Essa palavra é bendito. No capítulo 2, versículos 19 e 20, ela repete essa palavra. Ela repete essa palavra para abençoar Boaz, que foi o benfeitor de Ruth, mas não só isso. Ela usa a palavra para bendizer o nome do Senhor. Veja, ela passou da condição de amargurada para a condição de abençoadora. Que grande mudança no coração dessa mulher, não é verdade? Que reviravolta, que transformação. Mas sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu, essa mudança de postura ocorreu na vida de Noemi, porque a esperança estava renascendo diante dos olhos dela. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que antes parecia ter abandonado essas 2 mulheres, afinal de contas você vai lembrar, os 3 homens da família morreram. Elas ficaram sozinhas, desamparadas. Pois bem, agora esse Deus estava dando uma nova perspectiva para elas. Na primeira mensagem dessa série, eu disse a seguinte frase: por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Você lembra dessa frase? Pois bem, o encontro de Ruth com o bondoso Boaz fez Noemi ter uma visão da face sorridente de Deus por trás daquela providência carrancuda. Quando ela viu Ruth voltando cheia de alimento e cheia de boas notícias, Noemi se encheu de expectativa. Ela se encheu de gratidão e ela se encheu de esperança. O espírito de Noemi agora estava alegre diante da colheita bem-sucedida que Ruth havia feito. E ela bendiz a Boaz e bendiz ao Senhor. Meus irmãos, diante desse fato, há uma lição que nós precisamos tirar. É uma lição que é muito fácil de falar
E é até fácil de compreender. Mas, meus irmãos, ela é muito difícil de ser colocada em prática. Sabe que lição é essa? É a de que nós precisamos aprender a tirar o foco das circunstâncias e voltar os nossos olhos para o Senhor. Nós precisamos parar de observar apenas a tempestade e confiar no Deus que criou e que governa os mares. Veja, é óbvio que o lamento tem um lugar na nossa vida. A Bíblia não esconde, não nega isso, pelo contrário. A Bíblia tem um livro só de lamentações. Um livro de lamentações do profeta Jeremias. Por causa da ruína em Jerusalém, aquele homem estava lamentando diante de Deus. Quando perdeu um dos seus grandes amigos, o próprio Jesus chorou. Ele lamentou ao ponto de prantear. E o mesmo Jesus nos ensina lá no Sermão do Monte que são felizes, que são bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas nós devemos ser cuidadosos. Sabe por quê? Porque a linha que separa a lamentação legítima da murmuração ingrata, às vezes parece muito tênue para a gente. O lamento é o triste clamor que nós fazemos a Deus porque confiamos nele. A murmuração não. A murmuração é a queixa que fazemos contra Deus, demonstrando que nós não confiamos nele. O lamento é o gemido da alma que deseja descansar em Deus. A murmuração é o grito da alma que protesta contra Deus. Perceba que há uma diferença notável. Nós precisamos olhar a vida, olhar as situações pelas quais nós passamos pela perspectiva do Senhor. Ainda que a gente esteja enfrentando momentos de lutas, momentos de dores, a murmuração não deve sair da nossa boca. Como disse o salmista, bendirei o Senhor em todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Está lá no Salmo 34, versículo 1. Veja, não é que eu vou bendizê-lo quando tudo estiver bem. Não. Eu bendirei o Senhor em todo o tempo. Os meus lábios o louvarão quando ele resolver todos os meus problemas. Não, não, não. Os meus lábios sempre o louvarão. É como diz aquela famosa canção que nós cantamos, acho que é um corinho. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Eu olho o seu amor, o seu grande amor. Eu não me guio por vista, não me guio pelo que eu vejo. Alegre estou. Eu não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Eu não me guio por vista, eu me guio pela esperança que ele me traz. Mas voltando a falar de Noemi, há ainda um segundo fato que chama a atenção. O primeiro, você viu, é que ela sai de uma postura de murmuração para uma postura de adoração. Mas o segundo ponto que eu quero tratar com vocês é que Noemi tem discernimento espiritual. Nós vemos isso no capítulo 2 e no versículo 20 com muita clareza. Noemi vê em Boaz não apenas um homem generoso, mas ela enxerga nele o parente remidor daquela família. Ela, diante das novidades que Ruth trouxe, ela compreende o que estava acontecendo. E ela discerne que o futuro da sua família está nas mãos daquele homem rico e gracioso. E então, diante dessa perspectiva nova, ela abre os olhos de Ruth para as possibilidades de um futuro diferente. Noemi explicou para Ruth a lei do levirato, no que diz respeito ao parente resgatador. Se você quiser entender mais, eu recomendo que você leia o livro de Levítico, capítulo 25. A segurança de Noemi não se baseou apenas na bondade, na generosidade e no amor que Boaz demonstrou com Ruth lá no campo. Não, ela entendia a lei de Deus. Ela entendia o princípio da redenção que Deus havia estabelecido na sua lei. Então, a partir daí, ela teve certeza de que Boaz poderia resgatá-las. Tem uma parte aqui que eu quero chamar a atenção de vocês para dois termos que são fundamentais para o entendimento dessa situação. Esses termos são Levir e Goel. Nós vamos ver que Boaz foi tanto o Levir
quanto o Goel de Ruth e de Noemi. Mas, Mateus, que palavras são essas? São essas? Levi, Goel, o que é que você está falando? O que é que significam esses termos? Deixa eu explicar. Levi é o termo de onde vem a palavra levirato. É uma palavra latina que significa cunhado. O levirato, como nós já até explicamos em semanas anteriores, ele regulava os costumes referentes ao casamento, quando o homem da casa morria. Se o homem da casa morria sem deixar filhos, a memória do marido que morreu deveria ser perpetuada por meio do casamento da viúva com outro homem. Esse homem deveria ser o irmão ou o parente mais próximo do seu antigo marido. E esse parente, que iria casar novamente com essa mulher, ele deveria gerar filhos que seriam dedicados à memória do falecido marido. Tanto é que o primeiro filho gerado por esse novo casamento deveria inclusive ter o mesmo nome do primeiro marido que faleceu. Isso fica bastante claro no texto que nós vamos ler agora. Talvez a minha explicação não tenha sido suficiente, mas no texto que nós vamos ler agora, que está lá em Deuteronômio 25, do 5 ao 10, a gente compreende isso melhor. Vamos ler juntos? Assim diz o texto: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se todavia ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer: não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele, na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Veja, a lei de Deus é muito clara. Ela não quer deixar as viúvas desamparadas. E há uma punição social muito severa. O homem que não aceitasse ser o remidor da sua cunhada, da esposa do seu falecido marido, ele seria envergonhado em Israel. Seria conhecido como alguém que não cumpre o seu compromisso, como alguém que desobedece à lei de Deus. E até mesmo os seus familiares seriam envergonhados por causa dessa conduta. Veja como Deus deixa claro na sua lei os meios para que as viúvas não ficassem desamparadas. Na história que nós estamos estudando, estamos lendo, da Ruth, a Moabita, os deveres do levirato deveriam passar para o parente mais próximo. Afinal de contas, os dois filhos de Noemi e Elimeleque, que se chamavam Malom e Quilion, eles já haviam morrido. De acordo com a tradição dos rabinos judeus, Boaz era sobrinho de Elimeleque, portanto ele era um parente sim, e ele poderia ser o remidor de Noemi e Ruth. Por essa razão ele podia ser legalmente o marido de Ruth e ele poderia gerar um descendente legítimo para perpetuar a descendência de Malom. Mas além de ser o Levi, Boaz poderia ser o Goel de Ruth. Goel é um termo hebraico para a palavra redimir ou redentor. Essa palavra se refere ao parente mais próximo que tinha o dever de agir como o remidor, tanto da propriedade quanto da própria pessoa. Recomendo mais uma vez que, se você desejar saber mais, leia o capítulo 25 do livro de Levítico. Mas, em resumo, um israelita que ficasse pobre a ponto de se tornar escravo, de se tornar servo, ele poderia ser remido, ser comprado de volta pelo Goel. E Boaz foi o remidor de Noemi e de Ruth. Ele resgatou a propriedade que pertencia a Noemi
antes da sua empreitada rumo a Moabe, conforme nós vamos ver nas próximas mensagens. Boaz foi o Levi e o Goel daquela família. E Noemi teve discernimento espiritual e teve conhecimento da lei para entender aquela situação e entender que ali estava se abrindo uma porta de redenção da parte de Deus para essas duas. Eu quero me encaminhar para a nossa conclusão aqui. Nós não podemos perder de vista, meus irmãos, o fato de que Boaz é uma representação de Jesus Cristo e que o livro de Ruth é como se fosse um espelho do Evangelho. A remissão dessas duas mulheres tem um significado muito mais profundo quando nós associamos essa história à obra de Jesus em favor da igreja, em nosso favor. O Senhor nos remiu, Ele nos comprou por um alto preço e Ele nos tornou participantes da sua herança gloriosa. Nós éramos escravos do pecado, mas nós fomos libertos. Nós fomos remidos e fomos feitos herdeiros de Deus. Diante dessa revelação tão maravilhosa, eu tenho um desafio para te fazer. O desafio é o de deixar a amargura de lado para começar a bendizer a Deus. No caso de Noemi, ela precisou ver a mudança das circunstâncias, a mudança do cenário para poder mudar a sua atitude. Ela não foi a única. Tomé, por exemplo, ele precisou ver as marcas nas mãos de Jesus para poder reconhecer que ele realmente havia ressuscitado. E a gente olha essas histórias e diz, que falta de fé. Como se nós tantas vezes não fôssemos tão incrédulos quanto eles ou até muito mais. Meus irmãos, o fato é que muitas vezes a nossa fé é fraca. Muitas vezes nós só conseguimos crer quando nós temos evidências. Mas, meus irmãos, o desafio de Deus para nós, o desafio que Ele nos traz essa noite, é o de crer para ver e não o de ver para crer. O desafio de Deus é para que nós cantemos não apenas depois do amanhecer, não apenas quando a gente puder enxergar os raios de sol. Não, o desafio de Deus é que a gente possa cantar apesar da noite escura. Porque, meus irmãos, o amanhecer sempre será providenciado por Deus. O vinho novo sempre será providenciado por Deus. O que nós precisamos ter é uma esperança viva e uma esperança ativa que nos faça crer a ponto de preparar os odres novos para o vinho novo que Deus vai derramar. Mas, meu irmão, quando eu falo de esperança, eu não estou falando de um mero pensamento positivo ou de um otimismo bobo, quase infantil. Não é nada disso. Na Bíblia, a esperança é uma certeza. É uma certeza que tem um fundamento firme e confiável. Na história de Ruth e de Noemi, nós vemos que Boaz era digno de confiança por causa de quem ele era, por causa do que ele fez, do modo como ele agiu e por causa do que ele falou. Na nossa história também é assim. Nós podemos confiar em Jesus, que é o nosso remidor, o nosso resgatador. Nós podemos confiar nele por quem ele é. E ele é bondoso, ele é gracioso, ele é misericordioso. Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é perdoador, ele é abundante, ele é generoso, justo, fiel, ele é amigo, ele é leal, ele é a videira verdadeira, ele é a pedra angular, a pedra que sustenta a igreja. Ele é a luz do mundo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós podemos ter esperança por causa de quem Jesus é. Nós podemos confiar em Jesus e ter esperança também por causa do que ele fez. Ele viveu sem pecado, ele viveu em total obediência, ele fez a vontade do Pai, ele curou enfermos, ele libertou cativos, ele trouxe boas novas aos pobres. Por amor a nós, ele suportou o sofrimento
a humilhação. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele não só morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele ascendeu ao céu, onde ele está agora à direita de Deus Pai, intercedendo em nosso favor. Nós podemos ter esperança por causa do que Jesus é e por causa do que Jesus fez. Mas não só isso. Nós podemos ter esperança por causa do que ele nos diz. E ele nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele diz para nós: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês o descanso. Ele diz para nós: olhe, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele diz para nós: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele diz para nós: eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Ele é digno de toda a nossa confiança. É por isso que nós podemos ter esperança. E se você está me assistindo agora e você ainda não entregou a sua vida para esse Jesus, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você está esperando o quê? Essa é a decisão mais importante e mais acertada que você pode tomar em toda a sua vida. Se você vive sem esperança, se você vive de murmuração e de um lamento sem fim que não acaba nunca e se queixa contra Deus, meu irmão, há uma esperança viva à sua disposição. Essa esperança se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado porque nós não vivemos sem esperança. Muito obrigado porque em Cristo Jesus nós temos um amigo fiel, nós podemos depositar nele toda a nossa confiança, nós temos a certeza de que pelo que ele fez, pelo que ele é e pelo que ele disse, nós não precisamos mais andar desanimados, mas nós andamos vivos, firmes, constantes, alegres no Senhor, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Pai amado, nos abençoa como igreja essa noite. Que essa palavra tenha encontrado lugar nos nossos corações. Que a Tua igreja seja reanimada. Se há alguém que está vivendo de desesperança, que a esperança encontre lugar no coração dessa pessoa. Se há alguém que tem vivido de desânimo, que o Teu Espírito Santo reanime o coração dessa pessoa. Se há alguém que está vivendo de tristeza, que a alegria venha transformar essa vida, Pai. E se há alguém que agora nos assiste, que sequer te conhece, que essa pessoa possa ser visitada pelo Teu Espírito Santo de uma forma especial. Que ela possa ter a revelação de quem o Senhor é, do quão bondoso, gracioso, generoso o Senhor é. Que essa pessoa possa ter entendimento acerca da salvação que nós temos em Jesus Cristo. Pai amado, eu peço a Tua bênção sobre a Tua igreja ao longo de toda essa semana. Que o Teu Espírito esteja continuamente conosco, falando aos nossos corações. Que essa palavra não se perca pelo caminho, mas que ela seja guardada como uma pérola preciosa de grande valor. Em nome de Jesus, fica conosco. Abençoa a Tua igreja. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe e fiquem na graça e na paz do nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus pela sua palavra, que ela encontre morada em nossos corações e que nos encha de esperança, da genuína esperança que só há em Cristo Jesus. Eu queria poder finalizar esse momento de louvor cantando uma canção que um dia eu escrevi. Aí o Senhor me trouxe com um alento também à minha alma, me lembrando que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e é nele que precisamos depositar a nossa esperança. O nome dessa canção é Amanheceu e eu quero poder dividir com os irmãos, aqueles que conhecem. Cantem comigo também junto.
sei se eu mesmo escondi e agora não consigo achar. Ei, Deus, às vezes eu fico em silêncio, tentando filtrar meus desejos, mas o que eu quero mesmo é ouvir a tua voz e descansar, sabendo que em ti eu tenho certo, tudo de incerto que minha alma buscar. Que todo ar que tenho a respirar, tu tens guardado para mim, pra me dar amanhecer. O amanhã será odres novos, vinho novo, o sol irá. Ei, Deus, cê viu aí meu coração? Acho que esqueci em algum canto. Será que eu mesmo o escondi e agora não consigo achar? Ei, Deus, às vezes eu fico em silêncio, tentando filtrar meus desejos, mas o que eu quero mesmo é ouvir a tua voz e descansar, sabendo que em ti eu tenho certo, tudo de incerto que minha alma buscar. Que todo ar que tenho a respirar, tu tens guardado para mim, pra me dar amanhecer. O amanhã será odres novos, vinho novo, o sol irá. Amanhecer, o amanhã será odres novos, vinho novo, o sol irá. O sol irá secar as lágrimas. Aleluia! O amanhã virá. E o amanhã fará com que o sol da justiça seque dos nossos olhos toda lágrima. Amém? Senhor, muito obrigada pela tua palavra ministrada através dos louvores, através da vida do pastor Mateus. Obrigada, Senhor, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nos dá uma semana de paz, abençoada na tua presença. Ser com cada um dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma semana de vitória, uma semana de bênção para você e toda a sua família.